Pessoal, bem-vindo a mais um podcast de São Paulo. Eu sou Alex Jatobal, seu anfitrião. Podcast de São Paulo em Orlando, cara. Nós estamos aqui na Flórida, Estados Unidos. Como eu digo sempre, o nosso projeto não é nosso, é de Deus. Esse podcast é um projeto de Deus e não sabemos porquê, mas estamos aqui. Estamos começando a entender um pouco do que Ele quer de nós, mas é isso. Contar histórias de pessoas, de empreendedores, de empresários, de servos de Deus, para outras pessoas que precisam se alimentar. Às vezes nós achamos que nós não temos nada para contar, o que nós estamos sofrendo. Não, o seu sofrimento é para modelar outras vidas. O seu está prestes a chegar. Então é isso. Para quem vai assistir a gente agora, os nossos cortes, nossos vídeos, até enfim, o que nós vamos postar em redes sociais, eu te convido a curtir, compartilhar e seguir a gente, se inscrever no nosso canal. Deus abençoe a todos. Bem-vindo, meu convidado, Guilherme Melo, corretor, cara, uma fera, eu já era fã dele. Se apresente para o nosso pessoal, fique à vontade. Tá. Gente, meu nome é Guilherme Melo, eu sou corretor e broker da Epic Realty aqui em Orlando. A gente se especializa em ajudar os brasileiros a dolarizarem seu patrimônio e colocar aquela coisa que você trabalhou tanto num lugar seguro, num veículo seguro. Cara, esse negócio, dolarizar? Dolarizar. Moeda forte. A gente está entrando também para esse tipo de aplicações, seria o correto? Não é ou de seguro? Não é nem seguro. Segurança financeira. Segurança financeira. Segurança financeira. Com o objetivo de aposentadoria em dólar aonde você quiser. Tô recebendo muitos especialistas lá em São Paulo e todo mundo tá falando isso. Então, você que vem para a Flórida, os Estados Unidos vai escolher um país para de repente estruturar a sua vida. Eu indico aqui o meu amigo das antigas, eu era fã, agora sou mais fã porque agora eu conheço pessoalmente, conheço sua história e da sua esposa, mas já era fã de ver os seus vídeos no YouTube. Obrigado. E, cara, eu acredito que até vai rolar da gente fazer algo com você aqui de investimento, então eu indico para vocês que estão nos assistindo, me conhecer um pouco no seu Instagram, que é Gui Melo USA no Instagram, o canal no YouTube, que a gente mostra algumas casas locais, é Gui Melo USA também, e a Epic Realty USA? Tá, a Epic Realty USA no Insta também tem. Nós vamos colocar o Insta aqui, porque eu confesso que Epic é muito chique, cara. Reality, correto a pronúncia? Realty. Nossa, gente, preciso aprender muito sobre isso. Corretor de imóveis na Flórida, empresário e consultor de investimento. Certo. Bem-vindo ao podcast São Paulo. Gui, eu gostaria que você contasse a sua história, meu. Como que aconteceu a sua vinda para os Estados Unidos? Como começou tudo? Tá. Gente, se vocês estão pensando em vir para os Estados Unidos, a minha história de vida é segunda geração. O que é segunda geração? Eu sou seus filhos. Porque eu vim com 8 anos de idade. Caramba. Quem me trouxe foi minha família. Então, tem muito brasileiro se mudando para cá agora. E, normalmente, eles conversam com pessoas que passaram por que eles passaram. Eu sou a pessoa que passou pelo que os filhos deles passaram. Então, eu vim para cá em 93, com 8 anos de idade. Fiz até a high school, faculdade, tudo aqui. Fiz seminário. Caramba, então você é americano? Praticamente. Meu Deus. Eu sabia falar português porque eu praticava, mas fora isso... Então, vim para cá em 93, estudei aqui, passei 10 anos trabalhando na área financeira. Eu trabalhei em banco, quase 10 anos, né? Trabalhei em banco e desde 2006 eu tenho o equivalente ao Cresce, que é a autorização para ser corretor, desde 2006. Então, ano que vem, vão fazer 20 anos que eu tenho permissão para trabalhar nessa profissão. Eu cresci uma grande empresa relacionada nesse ramo no passado. Infelizmente, passei por um momento ruim. Abri novo a Epic Realty USA. E com a Epic Realty USA, nosso propósito é ajudar o brasileiro a adquirir não imóveis, mas segurança fiscal, segurança financeira, que é o que o brasileiro no Brasil não tem. E muitos corretores aqui vendem casas. A gente não vende casa, a gente ajuda a pessoa a ter uma educação financeira usando a casa como veículo com a mira de, no futuro, ter uma segurança financeira. E isso muda vidas. E realizações. Mas muda vidas, porque isso é o tipo de coisa que se você fizer direito, a próxima geração vai ter. Muito bom. Muito bom mesmo. Eu me empolgo, desculpa. Não, empolga não. Você tem história para contar. Olha que legal. Primeiro que eu achava que você não tivesse vindo tão cedo.
para cá, e você veio bem jovem. E a sua história vem de uma grande imobiliária que você ajudou desde o início a montar, a abriram, a que vocês eram sócios desde o zero? Sim. Cara, ele foi sócio de uma imobiliária que nós não vamos citar o nome por questões, eu acredito que não tem, Precisa. a gente não pode, não deve falar sobre isso, mas ele tem uma imobiliária com nome que fica ali no Celebration, que fala? Isso. Meia famosa, e eu acompanhava já alguém dos seus vídeos, achava bacana, alguém que a gente via que seguia, que tinha um propósito dentro da empresa, Sim. que transformou. Conta pra gente como é que foi trazer essa empresa e essa mudança, essa virada de página, cara, pra gente. Então, foi assim, uma coisa muito legal que eu não posso reclamar é que eu saí do meio corporativo, que é o banco, e não tinha, de fato, cabeça empresarial. Uhum. Eu sempre gostei de ajudar as pessoas. Eu, quando trabalhava no banco, sempre ajudei muitos brasileiros chegando aqui, mas eu não tinha essa cabeça empresarial. Esse tempo de criação da outra imobiliária foi um tempo muito bom, que deu para sentir, deu para ter o know-how que eu não tinha antes. Então, foi uma preparação para onde a gente chega aqui. É muito bom a gente olhar para trás e falar, nossa, eu devia ter jogado na loteria. É impossível, não dá. Então, se eu olhar para trás e falar, nossa, eu nunca devia ter... Não, pelo contrário. Hoje eu faço decisões baseadas na minha experiência pessoal e profissional, e isso traz que, imagino eu, posso ser corrigido também, que a gente faz umas decisões muito boas para crescer e continuar ajudando muita gente. Até porque esse é um principal, mas pelo que eu entendi, tanto você quanto teu sócio não tinham expertise em imobiliária, é isso? Quando vocês começaram? Tinha. Meu ex-sócio tinha do Brasil, mas local era uma coisa muito cru, muito recente. É que eu li eu li, pode me corrigir, fica à vontade, que você contou que vem de experiência bancária. Exatamente. Teu sócio vem de educação de escola, né? Coisa do tipo. Assim, coisa assim. Então, tipo, pra chegar num país, sei lá, com toda uma cultura diferente, abrir uma imobiliária é algo bem fora do cara. Fora do padrão. Mas Não sabe o que imagino. ajudou? Sabe o que ajudou muito? Não foi nem as nossas decisões dentro da empresa, mas foi o momento do país. Porque lembra, isso foi 2014, 13, 14 mais ou menos, esse país tinha acabado de passar pela queda imobiliária. Então o país estava se reorganizando, fora que tinha muitos brasileiros, era o início de uma grande leva de brasileiros, durou mais ou menos 10 anos, 2015 a 2025, onde a cultura, não é cultura, a comunidade brasileira estava se fortificando diferente do passado. Não sei se você sabe, mas a região aqui tem 2 gerações de brasileiros. Uhum. O que é 2 gerações de brasileiros? Teve um brasileiro lá de trás que ele veio procurar oportunidade. Então, alguém no Brasil que talvez estava lá e não conseguia achar trabalho, não conseguia oportunidade de ganhar dinheiro. Essa segunda leva, 2015 2025, são pessoas já formadas normalmente, com um expertise empresarial no Brasil. De business. De business, então são pessoas de famílias jovens. Então essa segunda leva de brasileiros, eles estão até hoje tentando se achar aqui. Então a gente passou por uma época muito boa para a comunidade local e isso ajudou a empresa a crescer, e cresceu muito. Fora que, você mais qualquer pessoa vai saber disso, era o início do YouTube, do podcast, então isso ajudou muito também a empresa. E por isso que a gente está aqui hoje. E também, ó, hoje o Gui é referência. Por exemplo, você é referência no... Quais são os desafios hoje do mercado imobiliário? Porque você abriu tua empresa já... Quantos anos você assumiu a nova agora? A nova? Estamos entrando no... Estão 2 indo para 3, não é? Cara, quer dizer que vai crescer muito. Vai crescer muito. Pessoal, ele já é referência, né, no setor imobiliário. Como foi essa virada de você ter que assumir uma marca do zero? Foi muito bom. Eu vou te falar que difícil, muito difícil, mas muito bom, porque corretor é um bicho difícil. Corretor qualquer um pode levantar uma ferramenta e falar que é mecânico. Qualquer um pode levantar uma câmera e falar que é fotógrafo. Qualquer um pode ficar 2 semanas na aula, pegar uma licença com o Estado e você agora é corretor. O corretor que vende 20 milhões de dólares senta do lado do corretor que vende uma casa por ano e acabou. Yeah. Então, o que aconteceu? Eu olhei para o mercado, vi o que os outros corretores estavam fazendo e fiz completamente diferente para suprir a necessidade do que eles não estavam fazendo. Quando você diz que
eu gostaria muito de tocar nesse assunto, pessoal, porque assim, você ajudou a construir uma marca forte. Me desculpa, a gente vai ter a edição para trabalhar isso, mas você ajudou a construir uma marca forte. Cara, eu fico imaginando, eu tenho uma marca no Brasil de 18 anos completa agora, em outubro. Uma marca forte, um brand forte, estamos presentes em grandes projetos. E você fez isso aqui, porque a gente. Eu fico imaginando assim, a gente pode falar um pouco sobre sentimento e essa edificação que você precisou construir como referência para quem vai nos assistir, porque você teve que zerar, como esquecer aquele projeto que você trabalhou por anos, 20 anos? Não, é 12, acho que chegou 12 anos, 12 anos. mas é muito tempo É muito tempo. para reconstruir agora uma marca do zero. É muito tempo. Que a gente tem de construtivo e de repente, Não, que deixou alguma marca assim? eu sempre tento só focar no positivo. O que é só focar no positivo? Tipo, caí, aprendi a não cair de novo. Passei por uma coisa muito difícil, aprendi com isso. Gratidão é a palavra certa. Uma vez eu estava na igreja, e eu uso isso até com os clientes. Uma vez eu estava na igreja e o pastor falou assim, ele falou, um dia você acorda e você acorda doente, você não vai trabalhar. Você olha para Deus e fala, Deus, por que eu não pude trabalhar hoje? Uma semana depois, você acorda não doente, entra no carro e bate o carro. Olha para Deus e fala, Deus, por que eu não fiquei doente hoje para não bater o carro? O que eu levei pro coração? O dia que você acorda doente, Deus, graças a Deus, alguma coisa Ele está me livrando. Então, tudo que a gente passa é uma livração. Eu mostrei para você antes o versículo bíblico ali. Tem um propósito, né? É um propósito. Agradeça a Deus, não fique nervoso, não fique ansioso. Tudo leve a Deus por oração e agradeça a Ele por tudo que Ele faz. Cara, e eu fico imaginando, porque o escritório é lindo, é muito estruturado, muito bem estruturado, o atendimento de vocês e recomeçar. Muita gente vem de fora, vem do Brasil para cá, a gente ouve muitas das histórias, para recomeçar. Sim. Os Estados Unidos, vir para os Estados Unidos hoje, é ainda aconselhável brasileiro virem para cá para recomeçar? Você, como uma pessoa que já vive há muitos anos aqui, o que você diria sobre isso para nós que pretendemos? De repente, tem muita gente que vai assistir a gente que ainda tem esse sonho, que toda essa coisa de hoje de migração, de deportação e coisa e tal, ainda é um local para recomeçar? Como você recomeçou agora uma nova empresa, uma nova fase? Eu vou te falar que eu não entendo como tem gente que fica e não vem para cá. Porque eu tô aqui a vida inteira. Para eu ter que escutar, e vira e mexe a gente vai pro Brasil, eu e a minha esposa, a gente vai pro Brasil, e eu tô sentado lá e do nada, tem um jornal, aparece ali, e no jornal eles falam, chacina hoje em São Paulo, alguém parou na frente e matou 5. Não, o que me deixa chocado, óbvio, que é o que aconteceu, é que ele nem para respirar. O jornalista, ele faz, chacina hoje em São Paulo, 8 mortos. E Palmeiras ganhou! Tipo, como? Como? Calma, me explica o que aconteceu. Pegaram o cara ou não? Eu fico chocado. Falo, não pode. E esses dias mandaram no WhatsApp um vídeo era no Rio, então dos cariocas sentados no meio, o carro parado, no meio da estrada, sentado lá do carro, porque tava tendo tiroteio. O que me deixou chocado é que tava todo mundo de boa ali no WhatsApp, conversando, legal. Calma. Como que isso virou natural? Como que existe um aplicativo chamado OTT, onde tem tiroteio? Sabe onde não tem OTT? No Afeganistão não tem OTT. Como que virou normal? Como que normalizou? Então, para responder a tua pergunta, eu acho que tem que vir sim, porque a segurança fiscal, segurança física, o que vale? Qual o valor? Ficar no Brasil como um rico, eu nem tô descontando a gente, eu tô falando, ficar no Brasil como um rico, e 18 anos depois, ninguém vai lá e mata tua filha. Misericórdia. A tua irmã, imagina. Se fosse, não foi físico, mas se fosse, olha, qual o valor disso? Valeu o preço. Ainda vale a pena, se você quer dizer, morar num país onde nos dá mais segurança. Onde você pode sair, você pode curtir a tua família. As pessoas às vezes me perguntam, fala, Gui, você sai do Brasil, você não quer dar para tua filha o que você teve no Brasil? O que eu tive no Brasil não existe. Eu andava de bicicleta na rua. Não tinha muro, não tinha cerca elétrica. Na minha época, eu me lembro nitidamente, eu cheguei aqui com 8.
Então, qualquer memória que eu tenho morando no Brasil, pré-8. Aham. Eu e meu irmão, a gente andando pra escola, super longe, só nós dois sozinhos e acabou. Nunca deu nada. Mas assim, ô Gui, economicamente falando, a gente vê que os Estados Unidos, a gente vê muito youtuber, né? Então, até onde a gente não sabe que isso está sendo falado, os caras postam para ter engajamento, etc. Fala-se muito sobre um momento que tudo está muito caro aqui, inflacionado. É real isso, de fato? Ainda dá para gente, dá para uma família deixar o país, o Brasil, só pela segurança para viver aqui economicamente, de repente? Tá passando por essas crises? É por essa crise mesmo? Aqui é uma economia que recompensa mérito. O que significa? Rico ou pobre. Se você chegou aqui, vai ter que rebolar, vai ter que trabalhar, vai ter que ralar. Se você está disposto a fazer isso, você vai dar super bem. Então não tem ninguém que chega aqui e fala, não, eu vou ralar, eu vou trabalhar, eu vou acordar cedo. E pode ser médico ou pintor. O médico aqui, ele atende 20 pessoas por hora, sabe? Eu trabalho muito. Então, se você está disposto a trabalhar, o sistema vai recompensar você por isso. Então, se a gente fosse formular uma pergunta tipo, a crise econômica afetou o poder de compra do imigrante brasileiro nos Estados Unidos? Total. 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 Você acha que isso acabou fazendo com que... Fala-se muito de muita gente ir embora. É real isso? É real, porque muitas pessoas foram embora, na minha opinião, pelo menos 2 motivos. E isso ficou muito mais difícil, o status. Então, não vou nem falar de política, mas nos últimos 4 anos, pode ser pandemia, pode ser o que for, a porta ficou aberta. Então, muita gente entrou e não eram só gente boa. Então, está muito mais difícil hoje manter o status, ao contrário como foi recentemente. Então, se não tem status, não tem como trabalhar, não tem como ganhar, vai ter que ou viver de real, que é muito difícil, porque são 5 vezes de diferença. Esse é o primeiro motivo que alguém sairia. Segundo motivo é que não quer, ou não pode, ou não está acostumado a trabalhar. No Brasil, às vezes, eu conheço muita gente que vive de renda de investimentos. Aqui você tem que ter muito dinheiro para, de fato, isso se concretizar num período curto. Faz sentido? Você acha que ainda vale a pena, então, o sonho brasileiro de viver na América? Eu acho. Especialmente que o brasileiro gosta de assimilar. Ele tem um sonho americano. Não é só vou viver nos Estados Unidos. Vou viver nos Estados Unidos com a casa própria, que dá para acontecer, dá para fazer. Vou mandar meus filhos para aprender inglês, para estudar nas universidades americanas, nas escolas americanas. Desfrutar, de fato, de tudo que isso tem a oferecer. Então, eu acho que isso tem muito, muito, muito valor. Acho que a gente está falando de cultura, né? Comportamental, porque vir para cá, a gente vê muito youtubers falando, a gente baseado nisso, né? O que a gente recebe de informações no Brasil. Hoje, pô, muita gente falando, até youtubers de nomes, tocando atividades aí, né? E indo embora. Tem o caso de uns caras que eu não vou citar o nome, que vai que isso seja delicado. Porque mudou muito agora com... Você sente que houve uma melhora com essa limpeza, de certa forma, que o Trump está fazendo? De quem está ilegal? Quando você chama de status, é importante explicar o que é status, porque de repente o pessoal não entende o que é. O status é... Status migratório. Status tá legal ou não. Então eu conheço, especialmente no YouTube, pessoas que nunca tiveram medo de estar com status estão fora de status, vamos dizer assim. E agora, a água bateu na bunda, porque o governo está fazendo o que sempre devia ser feito, que é cumprir a lei. Uhum. Se o governo, de fato, acha que não deve deportar pessoas, muda a lei e faça que essas pessoas possam ficar legal. Enquanto as pessoas estão ilegal, o papel do governo é cuidar da lei. Se estão fora da lei, tem que ou mudar a lei ou tirar a pessoa. Ó, a gente vê muito essa coisa de tudo baseado nesses vídeos. É real mesmo que a polícia sai buscando, deportando, mandando esse pessoal que está ilegal de forma assim ou não? Eu acho que tem algumas formas que isso acontece. Você está dirigindo e se você não tem a documentação certa, você não pode ter a carteira de motorista. Então você está dirigindo sem carteira.
Se eles te param por algum motivo, descobrem que você está sem carteira, perguntam o porquê e descobrem que você está aqui, legal. Então, essa é uma das formas que acontece. Segunda forma é, às vezes eles vão nos trabalhos, tipo, obra acontece muito isso, e lá eles perguntam, você está trabalhando? Você pode estar trabalhando? Você tem documentação para isso? Se a pessoa responde não, eles vão ver o porquê que a pessoa não tem, e a terceira forma é a mais triste. É quando eles vão buscar alguém. Normalmente é mais porque a pessoa cometeu algum tipo de crime, alguma coisa um pouco mais, e você acaba estando junto com a pessoa. Faz junto. Vai junto. No Brasil fala roda junto, rodou junto. Rodou junto. Pessoal, Roda junto. o intuito desse bate-papo com o Gui, no podcast São Paulo, é realmente, de fato, conhecer a história dele, que é uma história bonita, uma história de quem veio não, né? 8 anos, cara, e construiu uma marca que é conhecida junto com uma pessoa, e a gente quis contar ela, mas de uma forma indireta também, porque é doído pra gente, como empreendedor, porque a gente se posiciona naquela pessoa que, no lugar dela, quando você constrói uma estrutura e acaba sendo, de certa forma, lesado. Então eu quero pegar esse gancho para te perguntar assim, por que tantos brasileiros, isso é uma pergunta da minha produção, acabam lesando outros brasileiros nos Estados Unidos? Existe isso? Muito, muito, muito. Nossa, todo dia. Eu acho que falta Orlando, especialmente Orlândia, né, que a gente chama. Orlândia. É o que eu estava falando antes. Tem uma comunidade muito nova de brasileiros. Não é que todo brasileiro é novo, mas existe uma geração de comunidade muito nova. E tem muita pessoa se achando no mundo, vamos dizer assim. E com isso, eles têm oportunidade de fazer do jeitinho brasileiro aquela coisa que no Brasil ele teria medo de fazer, mas aqui ele acha que é terra de ninguém. Então tem muita gente lesando muitos brasileiros, tem muito brasileiro caindo em golpe de investimento, de tudo. E é triste. Como não cair em golpe? Vamos aproveitar então esse gancho. Como não cair no golpe? O cara que ele tem um dinheiro para investir e ele quer investir tanto, no caso, no setor imobiliário, que é o que você atua, também com investimentos. Como fazer isso de forma segura? Quais as dicas? Primeiro, histórico. A pessoa que faz uma coisa errada, normalmente, já fez alguma coisa errada no passado. Então, primeiro, histórico. E segundo, se eu for falar especificamente sobre a área imobiliária, não só corretor, mas alguém te representando na área imobiliária precisa ter experiência. Existem certas profissões que pedem isso. Que eu falei antes, tipo, o cara levantou a câmera uma vez na vida, ele não é um fotógrafo. Um cara acabou de pegar a licença de corretagem dele, ele não é um corretor com experiência. Ele não vai conseguir pegar o teu caso e, de fato, conseguir oferecer o que é melhor para você. Você iria num médico que acabou de sair da residência, seria menos aconselhável do que aquele médico que está 20, 30 anos atuando. Então, médico, advogado, corretor, é muito importante a experiência que essa pessoa vai trazer. Especialmente porque, ao contrário do Brasil, no Brasil o corretor é mais um vendedor de carro usado, e quando eu falo isso não é para falar negativo. Ele está vendendo o portfólio dele, no Brasil. Então ele tem um portfólio atrás dele, quando chega o cliente, ele não vai pegar o portfólio do outro corretor, ele vai pegar atrás dele e vai tentar empurrar, o cara mais honesto do mundo, vai tentar empurrar a coisa que mais talvez cabe para esse cliente. Aqui, todos os imóveis podem ser vendidos por todos os corretores. Então não está empurrando. Pelo contrário, você vai ser um conselheiro. Você vai entender, conversar com a pessoa, entender o ponto da pessoa. Estou me mudando para cá, gostaria de um dia fazer uma piscina, minha esposa trabalha num setor X, então você pega toda a informação com a pessoa, vai no sistema onde todas as casas estão, e fala aqui, ó, essa casa bate tudo que você precisa. E às vezes não é só o que a pessoa precisa, você precisa ensinar a pessoa a usar o veículo que é o imóvel de uma forma diferente. A pessoa chega e fala, se eu chegar no médico hoje e falar, médico, me dê esse remédio, ou prescreva esse remédio para mim, se o médico virar e falar, tá aqui, prescrevi, é o pior médico do mundo. Nós, como profissionais, precisamos entender que se alguém chega para mim e fala, igual o médico, me dê esse remédio, o médico bom tem que falar, esquece esse remédio. Me explica o porquê que você acha que você precisa desse remédio. Quando alguém chega para mim e fala, Gui, me venda essa casa, eu falo, esquece a casa. Me explica o porquê você acha que você precisa dessa casa.
E num diálogo que a gente tem, a gente, de fato, ensina o cliente, o comprador, às vezes entender que essa casa não era, talvez, o propósito dele. Isso acontece muito com a área de vacation, de Airbnb. Mas a gente explica para a pessoa, fala, calma, você entende, muito bem, deixa eu te explicar, deixa eu mostrar para você, vamos ser transparentes. Como o sistema é transparente, eu consigo ver quanto a casa está vendida, por quanto tempo ela está vendendo, se já baixou o preço ou não, se já foi vendida antes, por quanto foi vendida, quantas casas tem no condomínio. Então, por A mais B, eu vou ter um diálogo com o cliente, eu vou mostrar os meus pontos de vista e vou tentar provar usando o sistema. E com isso, muitos dos clientes vão entender que comprar uma casa não tem nada a ver com a casa é um veículo. Ela vai trazer para você o teu propósito, o propósito dela. Então, a gente buscar um especialista, buscar alguém que já tem referência, nome no mercado, precisa se pesquisar sobre esse profissional, são as dicas que o Di está dando para a gente, para quem busca empreender. E vale a pena ainda investir fora, né? Moeda forte americana, né? 1000%. Aliás, o meu sonho é que eu possa sentar, óbvio que eu não vou conseguir, mas que eu possa sentar na frente de todo empresário brasileiro para ensinar para ele, porque o empresário brasileiro, ele é um cara muito bom. Ele tem um perfil que ele deu certo num lugar muito volátil. Então ele foi lá, ele conseguiu abrir a empresa dele, conseguiu vender a coisa dele, ele tá indo bem. Então, tipo, eu aqui, Guilherme, vejo ele e falo, nossa, esse cara é muito bom. O que esse cara precisa na vida dele? Segurança fiscal. Segurança fiscal. E isso que traz a compra de um imóvel. Então o imóvel, ele é um veículo que vai trazer segurança fiscal para esse brasileiro. Você fala, não, Gui, e o cara que nunca vai vir para os Estados Unidos? Ele precisa de segurança fiscal igual. Fique no Brasil com uma renda em dólar. Você fala, Gui, e qual a diferença então dele trazer o dinheiro dele e só deixar no banco? O imóvel, ele serve como um indexador. Entende mais ou menos o que eu quero dizer com indexador? Sim. Ele é um indexador econômico. Então, se você deixar o seu dinheiro depositado numa conta bancária, ele vai cada vez mais perder poder de compra. É verdade. Se você deixar o seu dinheiro depositado num imóvel, ele vai seguir e valorizar junto com a economia. Então, e especialmente uma economia forte que nem a americana, a gente tem uma visão muito longa, muito para frente. Então, a gente consegue olhar para frente 30 anos e falar, olha, eu vou ter uma segurança fiscal lá nos Estados Unidos, ali perto da Disney. Eu sempre uso os 5 fatores. O dia que o investimento imobiliário em dólar nos Estados Unidos, na Flórida, do lado da Disney, o dia que isso aqui perder valor, acabou. O Putin está na Casa Branca, a gente está falando todo mundo chinês, o mundo derreteu. Verdade. Então não se preocupe com isso. Ideologia muito forte, bem legal. Entendeu mais ou menos o que eu quero dizer? Mas é isso. Mas o que precisa? Qual o processo para comprar um imóvel aqui na rua? E quem pode comprar? Tá. À vista, todo mundo. Não precisa nem colocar o pé aqui se nunca quisesse. Então, à vista, qualquer um poderia comprar o imóvel. Vamos falar sobre e eu não recomendo comprar à vista. Eu acho que a estratégia de fazer um financiamento é uma estratégia de multiplicação de patrimônio. Se você tem 100% de um imóvel, você vai lá, compra ele à vista, você continua tendo 100% do que você tinha. Certo. Se você der entrada em 2 imóveis de 50%, você está usando o financiamento como uma estratégia para multiplicar o seu patrimônio. Você vai ter 200% do que você tinha. E se você comprar 3 imóveis dando 30% de entrada, você vai ter 3. Então, o fato de financiar não é uma coisa... O brasileiro foi doutrinado a desconfiar de financiamento, a nunca querer fazer financiamento porque é muito arriscado, porque você pode perder tudo. Aqui é o contrário. Aqui o financiamento é uma coisa positiva que você usa para multiplicar seu patrimônio. Então, agora falando do financiamento, quem que pode financiar? Para financiar um imóvel, você tem que comprovar 3 vezes a parcela mensal. Então, você vai comprar um imóvel com $2.500 por mês, que é a parcela, você tem que, de alguma forma, comprovar $7.500 por mês no Brasil. Tá. Então aceita a comprovação do Brasil. Aceita a comprovação do Brasil. A minha empresa fatura, eu ganho lá. Exatamente. Tá, aí quais os documentos que eu vou precisar apresentar para você? O que você imaginaria que você precisaria no Brasil. Então, extrato bancário, documentação da empresa, carta de contador, ou imposto de renda. Às vezes pode usar um ou outro, não precisa ser necessariamente os 2. Extrato de cartão de crédito, coisas assim. Coisas normais que você imaginaria que precisaria. É uma lição. Eu gostei desses 5. Repete pra gente aí. É legal, né?
É legal porque fica bem didático e eu acredito que é mais fácil de entender e forte, né? Pontua pra gente. Tá, vou fazer assim. O dia que um dia que o investimento imobiliário em dólar nos Estados Unidos, na Flórida, do lado da Disney, o dia que isso aqui for pro saco, acabou. A gente tá no céu com Jesus. Gente, porque é absurdo como é movimentado de todos os lugares que a gente passou, de shopping a Disney, eu não sei dizer toda a região que nós passamos, que eu estou hospedado aqui como é que chama o bairro? International Drive. International Drive. Cara, tudo lotado. Fila gigantesca. Gente, passei por 3 Apple para comprar o iPhone. Não tinha. Aí nós pegamos uma num shopping, que eu não sei o nome, você que indicou. Florida Mall. Florida Mall. Dois processos, 2 filas gigantes para comprar. E a gente ainda achando que não ia conseguir, porque... Então você imagina, se um local desse, com esses 5... Foi bem legal esse mapa teu. Se não tiver bem financeiramente, o mundo acabou, porque é incrível aqui. Cara, tô adorando bater esse papo com você, nós estouramos pra caramba, a gente quer muito conteúdo bom, a história do Gui é interessante, nós estávamos... Eu quero agradecer você, sua esposa, por nos receber. Essa viagem foi feita para a gente bater esse papo, é algo totalmente guiado por Cristo, a gente não entende propósitos, mas a gente vai ter um papo muito longo antes da gente começar a gravar. Nós estamos gravando, gente, às 8 da noite, para quem planejou gravar às 5, né? De trânsito e coisa e tal. O Gui, uma das curiosidades que a gente tem no mercado imobiliário, investimentos, enfim, é por que as pessoas trazem investimento para os Estados Unidos hoje? Uma pessoa normal no Brasil entende que é importante dolarizar seu patrimônio. O problema com isso é que as pessoas entendem que é importante dolarizar o patrimônio. Eles não sabem o que significa. O que significa? Comprar ouro? Comprar dólar e deixar embaixo do colchão? Abrir uma conta bancária aqui? Então, uma primeira coisa, eles sabem que é importante dolarizar patrimônio, não sabem como. A segunda coisa que eu acho que muita gente peca, o nosso maior e mais precioso recurso não é o nosso dinheiro. Se hoje eu perder $1, amanhã eu ganho de volta. É o nosso tempo. É verdade. Se hoje eu jogar fora o meu tempo, esse tempo foi. Eu não tenho de volta. Eu, quando converso com as pessoas, eu tento mostrar. Eu acho muito importante, isso é uma coisa que as pessoas acabam não se tocando. A gente olha para trás para se planejar para frente. Então, a gente fala, nossa, por que eu não fiz isso tal ano? Então, o que eu falo? O que eu faço com as pessoas? Eu ensino uma receita, eu falo, ó, o importante, tipo, na minha opinião, para qualquer pessoa fazer, especialmente morando no Brasil, é X, a receita. Eu falo, como que a gente consegue saber se isso de fato funciona? Vamos pegar essa receita e vamos virtualmente aplicar lá atrás. Eu falo, se você tivesse adquirido um imóvel em 2015, seria melhor ou pior para você hoje? Nossa. Se você tivesse feito 2016, 2017, 2018, 2019 e até hoje, se toda vez você falar, Gui, teria sido uma coisa positiva para mim? Fala, legal. Então, se você não fizer agora, você vai estar amanhã olhando para hoje e falar, por que eu não fiz lá atrás? Vou dar um exemplo. É a regra dos 5 anos. Eu preciso melhorar, preciso mudar. Exatamente. Sabe uma coisa completamente fora do tópico? Eu falo para a Paty, nós estamos há 7 anos da incerteza. Sempre. 7 anos. Tá. Se eu voltar para 2018 e você ia conseguir, em 2018, apontar para 2025 e falar, olha tudo que vai acontecer até 2025. Você ia conseguir? Acredito que não. Impossível. Tá. Se eu volto 2011, que seria 7 anos, 2018. De 2011, eu ia conseguir apontar tudo que aconteceria até 2018? Quase impossível. Eu nunca, um bom exemplo, Trump. Quanto que Trump, ninguém imaginava que ia conseguir, é só um exemplo só. Se eu, 2011, voltar 7 anos, você ia conseguir, então nós estamos há 7 anos na incerteza. Como nós sempre estamos pelo menos 7 anos na incerteza, nós precisamos da segurança fiscal e a gente precisa colocar naquela coisa que sim, de fato, se eu voltar 7 anos para trás hoje e falar,
eu tô melhor porque eu fiz o investimento lá atrás, e voltando 7, isso vai acontecer sempre. Acho uma coisa muito, muito bacana isso. Como você vê nos próximos anos a economia americana com esse novo, essa nova reformulação que o Trump está fazendo de taxações? Isso afeta de alguma forma o setor imobiliário? Como é que você vê nos próximos anos? Eu acho que só tem a tendência. Você vê que ele está batendo muito na taxa de juros. Quando abaixa a taxa, aumenta a demanda. Então eu acho que só tem para melhorar. Fora alguma coisa que a gente não consegue prever, só tem para melhorar. E a coisa mais segura sempre é o mercado imobiliário. O que adquirir um portfólio imobiliário é uma coisa que muda gerações. A gente conversou um pouquinho antes sobre isso e as pessoas não entendem isso. Se eu tivesse uma varinha mágica aqui, se eu tivesse uma varinha mágica e eu pudesse fazer só uma coisa com você, eu podia ou transformar você num médico renomeado, você vai ganhar muito dinheiro, Uhum. ou eu podia te dar 30 imóveis para você ter uma renda passiva. Qual a diferença das duas analogias? Se for para escolher, eu já escolho o médico. Não, os imóveis. Desculpa, os imóveis. É isso É mesmo. mais garantido, mas vai. Por que isso? Qual a importância disso? Você virou médico renomeado, vai ganhar, ficar muito bem, coisa assim. Um dia você vai parar de ser médico, você vai morrer. Se você tem 30 casas no teu portfólio, você vai ver muito bem, e o teu filho vai ver muito bem, e o teu neto vai ver muito bem. Isso é geracional, tipo, são gerações. Se você usar, isso é outra coisa que eu falo para as pessoas, nós temos 3 épocas da nossa vida. Nós somos ativos até o dia que a gente é passivo, até o dia que a gente morre. Todo mundo, sem exceção, tem isso aí. Se você não utilizar a tua época passiva, se você utilizar a tua época passiva, você vai criar uma aposentadoria na tua época passiva e você vai deixar uma herança para quando você não estiver mais aqui. Então, comprar uma casa é muito mais do que comprar uma casa. É cuidar das suas próximas gerações. Mas sem contar também que quando você... Hoje eu tenho um famoso no Brasil, vocês devem conhecer o Pablo Marçal, né? Sim. Ele fala entre formação, é pesado isso que ele fala, gente, o povo vai descer o pau alguns, mas ele fala sempre, ele falou, tem uma fala dele que é entre uma formação, gente, não estou dizendo para não se formar, e empreender ou investir no imóvel, por exemplo, vou usar como exemplo, você sabe que é mais garantido o investimento. Total. Porque vai te render, de certa forma, vamos chamar de ativos financeiros, de recebíveis, do que uma formação que ainda você vai ter que investir naquilo, vai ficar tempo. Eu entendi sua associação, eu acho super criativo. Pra gente é importante sua opinião acho que com bastante honestidade. Entre o brasileiro e o americano, quem é mais honesto para se fazer negócio? Eu acho que o corte não está de onde a pessoa é. O corte não está o brasileiro ou americano. Acho que o corte está na educação e não educação formal. Educação familiar, educação bíblica, educação... Então, eu acho que o corte tem americano ruim, tem brasileiro ruim, tem americano bom, tem brasileiro bom. E eu acho que o corte veio de uma família estável, teve uma educação caseira. Ou não. Se a resposta é não, grande chance que essa pessoa não teme a Deus e não teme a lei e não vai ter problema nenhum fazendo a coisa errada com você. Qual é o melhor... Existe o melhor cliente, não? O americano ou o brasileiro? Agora eu vou falar como vendedor, aquele que compra. Eu gosto muito de lidar com brasileiro porque eu sei as dores do brasileiro. Eu estou fazendo isso há muitos anos, quase sempre com brasileiros. Então eu consigo explicar muito bem para o brasileiro, eu consigo mostrar para o brasileiro muita coisa, o americano já sabe. Ou já passou por isso, ou não passou, ou já está aqui. O brasileiro está cru. Quer ver? Posso dar um exemplo de uma coisa que eu falo para muitos brasileiros? Por favor. Normalmente, se eu estou atendendo uma família que recém veio para cá ou está pensando em vir para cá, eu faço aquele discurso do tempo, o valor do tempo, que é a coisa mais preciosa que a gente tem é o nosso tempo, e eu falo para eles, se você está chegando num país novo, se você não comprar o seu imóvel já, você vai jogar 5 anos da tua vida fora. E esse cálculo é científico. Por que 5 anos? Porque você vai chegar aqui e vai falar, não vou comprar, porque eu quero comprar como americano. Você vai ficar 1 ano esperando o teu green card. Chegou o green card, você vai chegar no banco e falar, banco,
pá, green card na mão. Vamos comprar uma casa. O banco vai olhar para você e falar, calma, você nunca declarou um imposto de renda. Como que eu vou emprestar dinheiro para um cara que nunca declarou um imposto de renda? Você fala, entendi, não precisa falar mais. Então você jogou um fora. Se você jogar mais 2, você vai chegar no banco e falar, green card na mão, imposto de renda na outra. O banco vai olhar para você e falar, você tá louco? Você declarou negativo. Como que eu vou emprestar dinheiro para um cara que perde dinheiro todo ano? Porque no Brasil as pessoas são como que é? Motivadas a declarar negativo. E daí você fala, putz, já joguei 1 ano fora, já joguei mais 2, então 3 no total. Agora você entendeu, caiu a ficha. Vou ficar mais 2 anos declarando correto e em 5 anos eu compro uma casa. Ao contrário, você pode muito bem usar o teu histórico do Brasil, adquirir um imóvel, já criar crédito e você vai conseguir daí repetir isso toda vez que você precisa. Porque você pode reciclar a tua renda. No Brasil não sabem disso. Como seria reciclar a renda? Tá, você foi lá e comprou, lembra que eu falei que você tem que comprovar 3 vezes o imposto de renda? Certo. Tá, você foi lá e comprovou. Aí você fala, legal, agora então eu comprometi X% da minha renda, 30% da minha renda, que eu provei 3 vezes a parcela. Ano que vem, quando você for fazer o teu imposto de renda, você vai falar, legal, eu de fato tenho uma conta de 2.500, só que é uma casa alugada, então ela está alugada por 2.500. O banco zera. Aquela tua renda que estava comprometida não está mais comprometida. Então ano que vem você pode usar a mesma renda e adquirir um imóvel a mais. Caramba, o banco aceita a garantia de um aluguel? Sim. Caramba, que jogada legal. No Brasil a gente não vê assim mesmo, não. Não vê de forma alguma. O banco quer que você garanta. Sim. Isso daqui. Aqui ele aceita que a garantia seja do teu inquilino. Sim. Tipo, todo mês vai ter aquela certeza. Certo. Você recomenda, tipo, então, se eu tenho uma grana... Eu tenho uma história, que um exemplo que você contou, que se eu tenho dinheiro para comprar um imóvel de 500 mil... Conta essa história pra gente mais claro. Mais uma vez, por favor. Aquela do imposto? Não, por exemplo, tem um imóvel, eu tenho grana para comprar um imóvel, planejei, $500 mil. Você falou assim, não compre esse imóvel de $500 mil à vista. Ah, sim. Eu não vou nem usar 500 Achei mil. muito legal. Eu vou usar um exemplo de 100%. Sendo o imóvel 500... 100%. Tá, Tá. 100%. Então eu tenho 100% do dinheiro para comprar um imóvel. O financiamento bancário é uma estratégia. Então, se a minha estratégia é eu vou pegar 100%, colocar ali e ter uma renda imediata, legal. Olha que jogada legal. Concluiu sua estratégia. Mas o financiamento é uma estratégia de multiplicação. Então eu tenho 100%, eu vou lá e compro 2 imóveis de 50%. Porque quem vai pagar os financiamentos vai ser o próprio bem. Então o que eu estou fazendo? Eu estou tendo uma visão lá para frente, onde eu peguei os meus 100 e transformei em 200. Você fala, Gui, mas... imagina que você foi lá e pegou teu 100, comprou 3 imóveis de 30%. E agora você teve uma visão lá para frente, que você pegou o teu patrimônio e triplicou ele, indexado numa coisa muito segura. De novo, se você pegasse esse mesmo recurso e colocasse no banco, ele ia só perder poder de compra. Uhum. Você agora, depositando ele num imóvel, você está multiplicando o teu patrimônio, você está indexando o teu patrimônio em alguma coisa muito segura e, ao que eu falei antes, a gente olha para trás para se planejar para frente. Vamos olhar 5, 10, 15, 20, 30, 40 anos para trás nesse mercado imobiliário, sempre é devagarinho sempre, mas sempre subindo, sempre valorizando, sempre crescendo. E isso é o grande propósito do investimento imobiliário. E é legal porque se eu quero morar, se eu vou comprar para uma moradia também, eu ia comprar um único imóvel, eu posso botar 2, como você disse, ou ter 2 e um eu moro, o outro se auto-paga ali o investimento, vai pagando, eu vou ter um imóvel no futuro liquidado e para mim isso claro, eu pensar no futuro e eu consigo fazer isso até com 3. É uma sacada. Nunca a gente faz isso no Brasil, cara. Posso contar uma história? Claro, com certeza. Uma vez veio um cliente meu para a gente conversar e ele trouxe os 2 filhos. Um 16 e um 18. E nesse que a gente estava conversando, deu uma luz. A gente fica falando, nossa, para os nossos filhos a gente discute entre famílias e todo mundo qual vai ser a profissão do Joãozinho. Vai ser médico, vai ser veterinário, vai ser advogado, vai ser aquela coisa legal. Se a gente vender essa ideia de comece a investir em imóveis, faça isso a tua vida inteira. E vamos lá, ele tem 18 anos de idade. Ele mora aqui. Ele começou a fazer o seu imposto de renda e começou a deixar até o crédito pronto.
Se ele comprar o primeiro imóvel e ele repetir isso do jeito que eu ensino para as pessoas, com 35 anos ele está aposentado com uma renda, no dinheiro de hoje, de $12.500 para o resto da vida dele. Qual outra profissão que pode falar isso de boca cheia, gente, que a gente fala? Cara, e com 35 a gente não tem imóvel ainda no Brasil. Caramba, que sacada. Então, olha a importância dessa educação É uma financeira. educação financeira. Ô Gui, o brasileiro hoje, para entrar na classe média, pra gente ter uma vida mais ou menos, baseada até no que a doutora falou, ele precisa ganhar em média de 30 mil. 30 mil para ter uma vida, porque tem um monte de custos e impostos. Quanto hoje, para ter uma vida de classe média nos Estados Unidos, a gente precisa ganhar em média? Uma forma bacana de responder isso, o sistema americano, ele tenta jogar o máximo de pessoas para a classe média. Então, ele tenta não ter esses gaps que existem no Brasil, tipo, o cara que nasceu não na classe baixa, vai ser muito difícil ele dar um primeiro pulo, quase impossível. Aqui não, aqui é muito mais fácil. Por que eu falo assim? Para se viver bem, aqui não precisa de muito dinheiro. O cara que ganha $5.000 por mês, 5, 6 mil dólares por mês, já consegue viver bem. O cara que ganha 7, 8, já consegue viver muito bem. Muito bem com 7, 8. O cara que ganha 10 mil por mês vive muito, muito bem. E aqui tudo é muito acessível. Eu tive um amigo meu, ele foi lá e comprou uma Ferrari, uma 488 azul linda, linda, linda. Ele deu uma entrada bacana e ele fez um tipo de financiamento que a Ferrari oferece que se chama Balloon. Sabe quanto que era a parcela dele? $2.400 por mês. Então, o cara que consegue viver bem com 6, vai lá e rala um pouquinho mais, ganha 8, ele está dirigindo uma Ferrari. Caramba. No Brasil você vai precisar de uns 2 milhões, uma grana E não alta. pode dirigir na rua, vai bater no... Não, tem o seguro, tem um monte de coisa. Fora do seguro. PVA. Sabe quanto que foi o seguro dele? Eu tava junto com ele, eu tava na concessionária. Foi exatamente o mesmo seguro que eu tava pagando no meu carro na época. O Gui, suponhamos que ou um empresário vai investir, quer montar um negócio aqui, quer começar por aí. Mas ele tem uma limitação financeira, mas ele sonha. Suponhamos que eu queira montar um café. Vamos ter uma base. A partir de quanto eu consigo investir no café, já que a gente está falando de imóvel? Se você fosse dar uma consultoria, tenho um dinheiro, eu quero investir, mas eu preciso que você me dê mais ou menos uma base. Para montar um café aqui em Orlando, você precisa de isso. O que eu preciso mais? Quanto eu preciso investir para ter um café ali e quanto eu consigo ter de renda, de receita desse café? Já que a gente está falando de 5 a 7 mil, eu consigo viver bem aqui? Vamos lá. Quanto eu precisaria investir? Eu vou responder um pouco diferente. Aqui, lembra que eu falei? Aqui é um sistema de meritocracia. Então, independente de quanto você investir, se vai dar certo, se vai ter renda ou não, é você. É o teu serviço que vai fazer aquilo dar certo. Então, um café, é o exemplo que você deu, $100 mil. Um food truck, talvez $50 mil já consegue ter um food truck bacana. 100 mil tá legal. Então, não é ruim. E daí, o segredo de ganhar dinheiro nos Estados Unidos, na minha opinião, é não peitar gente grande. O que é gente grande? Você vai abrir teu café do lado do Starbucks? Você vai falir. Você vai abrir um mercado do lado do Walmart? Você vai falir. Eu uso isso muito na minha área, que é a área imobiliária. Muita gente chega aqui e pede vou comprar uma casa que vai funcionar de Airbnb. É basicamente um hotel. Se você abrir um hotel do lado da Disney, que tem hotel, do lado do Wyndham, vai ser muito difícil. O que você quer? Você quer atender aquela coisa que o grande não atende. Um exemplo do mercado. Você abrir um mercadinho brasileiro atendendo o público brasileiro, vendendo coisas que o Walmart não tem, você vai se dar super bem por um bom tempo. Então você tem que atender a necessidade do mercado que os grandes não atendem e não querem atender. Se você peitar gente grande, é aí que você vai falir. Então você vai abrir alguma coisa aqui, tem que tentar suprir uma necessidade do mercado que os grandes não estão suprindo. Mas fora disso, lembrando que o serviço é a coisa mais cara daqui, eu trabalhei em banco 10 anos quase. Eu cansei de ter meninas que fazem os house cleaning, que são empregada, né? Mas é house cleaning, fazem por serviço, não é que eles vão todo dia na casa da pessoa. Ganhando seus $7 mil por mês. E eu no banco lá, ganhando meus 4. Isso aqui faz tempo, né? Caramba. Hoje teve correção, mas olha que loucura. Bancário, ali legal, coisa assim. E sabe, do fundo do meu coração, elas merecem. Elas estão vendendo o serviço delas, suando, fazendo uma coisa difícil. Eu estou no ar-condicionado conversando com pessoas.
Então... Que também é difícil hoje conversar com pessoas. hoje em dia Hoje tá complicado. Hoje tá complicado. Tá complicado conversar com pessoas? Tá complicado conversar com pessoas. Às vezes você tá do lado do outro e não tá conversando com ele. Mas o que eu quero dizer, tem mérito nisso. Tem mérito, tem mérito. O cara que tá trabalhando na obra, suando, o eletricista ganha uma nota aqui. Tudo que é o pintor, uma nota. Então tudo que a gente não dá valor no Brasil, que às vezes... isso é uma coisa que eu posso ser um pouco crítico do brasileiro. Aqui, por ser um sistema de meritocracia, o americano, ele entende isso. O que é isso? O americano, ele contrata um pintor, porque ele entende que o pintor tem um skill set, um talento, que ele não tem. Então o americano está aqui, ele contratou um cara que ele entende que sabe fazer mais do que ele. Então o pintor vai na casa dele, ele fala, quer uma água, quer alguma coisa, precisa de alguma coisa, posso ajudar de alguma forma? Valoriza. Valoriza total. O brasileiro, de uma certa forma, não todos, óbvio, não dá para generalizar assim, mas ele contrata um pintor porque ele não quer sujar a mão. Então ele acaba maltratando, às vezes é até subconsciente, mas acaba maltratando o profissional, onde ele devia estar respeitando. Se você não quer, como que é? Desvalorizando. Desvalorizando. Se você não quer valorizar o profissional, pinta você. Sabe, pinta você. Não quer pintar você, dê valor ao cara que está tirando o tempo dele, ele tem um skill set que você não tem, e ainda depois você vai criticar ele depois, para que se fique bom. Cara, é bem diferente a cultura. Você sente que, então, o brasileiro ele tem uma dificuldade em, de certa forma, culturalmente Cultural. apoiar. Você sente essa convivência, você convive com brasileiros e americanos. Você sente que existe de certa forma, então, essa coisa de brasileiro não sei, a gente vê isso na internet, mas de repente não se incomodar com o outro, de certa forma, porque quando você está apontando muito um profissional é porque te incomoda algo. Sim. Porque, como você disse, o olhar do americano seria que ele é um especialista, então deixa ele fazer, eu vou valorizar. Agora, se o brasileiro olha para um profissional e trata dessa forma, é um incômodo meio estranho, né? É um incômodo muito estranho. E o cara, o brasileiro onde caiu a ficha, ele vai ver oportunidade nisso. Ele vai falar, calma, um profissional não precisa ser um médico especialista em joelho esquerdo, não precisa ser nesse nível. Se você conseguir oferecer para a comunidade, para o sistema, uma coisa simples, fácil, mas é um skill set que outras pessoas talvez não tenham, e fizer bem feito, um amigo meu falou uma vez, ele falou, se você vender banana no farol, mas se fizer bem feito, você vai virar milionário. Você vai começar a ter equipe, você vai crescer. Então isso é uma coisa muito legal desse sistema aqui, que no Brasil eu acho que é muito, muito diferente. Ô Gui, pessoal, primeiro eu quero agradecer ao Gui por nos receber. Nós vamos entrar agora no time com o Alex Jatobá. Quais os planos e quais os projetos daqui para frente agora? Qual a sua visão de futuro para Epic Realty. Gente, é inglês, cara. Meu inglês tá bem fraquinho, mas quais os planos para os próximos anos agora? Quais os projetos daqui para frente? Então, a gente está começando um projeto muito novo, então não quero muito dar ênfase, porque pode mudar ainda, tá muito cru, mas o meu sonho para a Epic são duas coisas muito, muito grandes que eu tenho de sonho para a Epic. Um é continuar ajudando esses brasileiros chegando aqui para entender o propósito, e essa é a palavra certa, é o propósito do investimento, a importância do investimento, mas o meu sonho maior é ter braços no Brasil para ensinar os brasileiros, porque o cara que nunca veio para cá, ele nunca vai ter essa oportunidade. E eu falo de experiência própria. O que eu ensino para os meus clientes, eu passei 10 anos na área financeira, quase 10 anos, trabalhei em banco. O meu Cresce, ano que vem, faz 20 anos de Cresce. Caramba. Ninguém nunca sentou comigo e me explicou isso. Se alguém tivesse sentado, eu passei pela crise imobiliária que tinha muita oportunidade. Se alguém tivesse sentado comigo, me explicado a importância de dolarizar patrimônio, de atrelar uma coisa importante, de olhar lá para frente e criar uma aposentadoria para o resto da vida e próximas gerações. Se alguém tivesse feito isso comigo, eu seria uma pessoa diferente hoje. Então, o meu sonho para a Epic é que a gente continue fazendo isso com nossos clientes aqui e que a gente consiga braços no Brasil para conseguir levar essa mensagem para quem precisa mais, que são as pessoas vivendo numa economia que é muito mais volátil que aqui. Eles precisam pegar o patrimônio deles, que demorou muito para eles construírem, e atrelar a uma coisa forte. Então, seria uma espécie de mentoria?
Pode Tá ser. vindo uma mentoria por aí? É que hoje em dia, eu uso essa palavra para tudo. Qual seria uma das piores formas de investir no imóvel aqui nos Estados Unidos hoje? Tá. Existe uma modalidade de imóveis, especialmente aqui em Orlando, chamado vacation homes, ou casa de férias, Vacation. ou Airbnb. O que é isso? São casas específicas para o mercado de férias, para alugar no Airbnb, para alugar por temporada. Hoje, infelizmente, no atual mercado, é a pior coisa que você pode fazer. Por quê? E eu, quando eu sento com os clientes, eu mostro por A mais B, porque não é só opinião, é de fato. Por quê? Porque você vai estar peitando a gente, você vai peitando a Disney. Então, entre você e Disney, a Disney sempre vai ganhar. Primeiro motivo. Segundo motivo, é muito fácil de vender esse tipo de imóvel. Por quê? Porque o cliente chega pronto. Ele já falou para si mesmo no espelho, vou comprar uma casa em Orlando, vai ser muito bom, eu vou dar para os meus clientes, eu vou alugar, e quando eu não estiver usando, vai se pagar. Olha, a melhor coisa. E daí, quando chega para um corretor, já pronto, o corretor só leva lá no condomínio, um corretor ruim. Por que o corretor ruim vai fazer isso? Porque, infelizmente, grande parte dessas casas novas pagam 3 vezes a comissão que uma casa normal pagaria. Por que paga 3 vezes? Porque é a pior coisa que você pode fazer na face da terra. Tem casas, vou dar um exemplo, tem 2 condomínios, feitos pela mesma construtora, com as mesmas plantas, estão na mesma rua. Um já consolidou, então só tem casa de revenda, e um está vendendo casa nova ainda. A mesma casa nova, aqui, sem mobília, hoje está vendendo por $600 mil. Certo. Essa mesma planta, no mercado de revenda, primeiro que metade do condomínio está à venda, em revenda. Segundo que está por $469 mil mobiliada. Então vamos lá, $600 mil nova, mais mobília. Ele está vendendo por 469, menos comissão. O dia que a pessoa comprou isso, ele perdeu $200 mil. E vai ser muito difícil de vender. É um imóvel, que nem está falando, quando a pessoa não entende o porquê que ela está comprando um imóvel, o propósito disso, ela faz coisa muito errada. Então, a tua pergunta foi, o que é a pior coisa que a pessoa pode fazer? É pegar um corretor inexperiente o suficiente, ou, posso falar pilantra ou é muito ruim? Não, fica à vontade. Sem compromisso, sem responsabilidade. Pilantra. Por quê? Porque se o corretor que vende uma casa nova de férias, de vacation, de Airbnb, ele com certeza tem mais intenções, porque ele poderia ter vendido a revenda. O corretor que vende a revenda pode ser leigo, ele não entende de fato do mercado. E qual que é a maior prova que eu tenho, o que eu estou falando é verdade? Aqui o sistema é transparente, eu consigo entrar no condomínio de revenda e ver que muito do condomínio, quase metade está em revenda. Se fosse uma coisa boa, que de fato se paga, que você pode usar, que está muito legal, todo mundo está amando, por que está todo mundo vendendo? Por menos que pagou. Então, não faz sentido. Por menos que pagou, o pessoal está vendendo. E sem mobília. Está vendo mobiliado e comprou sem mobília. E outra coisa muito importante de falar é que, especialmente os condomínios mais novos, você não pode, não vai ser uma casa híbrida, que você pode... então vou colocar alguém para fazer contratos anuais e morar ali o ano inteiro. Os novos condomínios de férias não permitem. Pode ficar 30, 60, 90, depende dos condomínios, é um pouco diferente, tem também. mas não permitem moradia. Então, a casa não está se pagando, problema teu. Você não pode nem alugar para talvez tentar todo mês ter alguma rendinha. Gente, por isso que é importante um especialista, hein? Muita atenção, porque eu imaginava que compraria um imóvel, a pessoa vem e compra um imóvel para fazer BI e ela faz o que ela quer. Tem todo um regulamento. Total. Essa consultoria você também vai passar, você dá essa consultoria. Sim. Tem mentoria vindo por aí? Pode ter, se você acha que é uma coisa bacana, é super top. Eu acredito que mentoria aí para o pessoal do Brasil, os empresários que vão para o podcast, que acompanham os grandes congressos que nós estamos também. Estou falando também aqui para o pessoal sócio do JJ, o Guilherme, esse pessoal. Cara, mentoria importante, hein? Dolarização do seu patrimônio, segurança, garantia, aposentadoria, futuro dos filhos, é isso, exatamente. Dos netos, com o nosso Gui Melo, tá certo? Gui Melo. Gui Melo, Gui Melo, gente. Vamos deixar 2 L's, vamos deixar o seu arroba? Hoje, no YouTube, é Gui Melo 2 L's USA, no Insta é Gui Melo USA,
E o da Epic, que é da empresa que a gente posta as casas que estão disponíveis, é Epic Realty USA. Vai ter tudo aqui embaixo para você aqui na nossa legenda. Pessoal, antes de fechar, antes de comprar, você que está buscando investir aqui na Flórida, um lugar maravilhoso, clima maravilhoso. É tudo ótimo aqui. Nossa, a gente fica andando pra rua aqui, a patinete 3 da manhã, motinha, motinha, eu e o chefe andando de motinha. Nem isso, hoje nós vamos andar, não vamos? Motinha, você viu essas motinhas da Uber, que não tem no Brasil? E 3 da manhã, com iPhone, etc. Tudo lindo, é inacreditável. Não, entendeu? Orlando, eu vou te falar o poder de Orlando. As pessoas às vezes não entendem. O último ano típico, que depois de 2019 teve muita coisa atípica. Pandemia, daí teve demanda reprimida, mas vamos pegar o último ano típico, 2019. Naquele ano, Orlando teve 70 milhões de visitantes. Nossa. Uma cidade. Imagina a economia. Exatamente, uma cidade. Meu Deus. No mesmo ano, a última vez que eu vi, faz tempo que eu não dou uma olhada, o Brasil inteiro, o país inteiro, não teve 9. Ah, sim. Uma cidade teve 70. Olha o poder dessa coisa. Por isso que eu faço aqueles 5. Olha o poder disso. Se aqui não funcionar, não vai funcionar. Né? Lugar nenhum. Se tiver problema aqui, acabou. Não, fora que agora, se a gente falar da Flórida, aqui na Flórida a gente perde a noção de uma frase muito forte: maior do mundo. Maior do mundo. O maior show de barcos de Fort Lauderdale é o maior show de barcos do mundo. A maior convenção de amusement park lá é a maior do mundo. É verdade, a Bolt. Então, a maior X. Aqui na Flórida, quase tudo que a gente faz, que acontece aqui, é quase óbvio, não é tudo, mas é maior do mundo. Então, a economia, se não der certo aqui na Flórida, porque a Flórida tem baixo imposto, tem tudo certo. Muitas vezes você escuta falar, no Brasil eles acabam fazendo como se fosse uma coisa maior. Não, que falta segurança, que você vai no mercado, eles vão te sequestrar. É verdade. É mentira total. Especialmente aqui na Flórida. Aqui na Flórida você pode carregar arma. E recentemente, que dia é hoje? 23. Dia 25 de setembro, aqui na Flórida, a partir do dia 25 de setembro, quer carregar arma? Pra fora. Antes tinha que ficar escondida. Caramba, que medo. Mas é que é muita segurança e a educação do pessoal da população, né? Mas não é nem por isso. Sabe quem tem que ter medo? Quem tá aí? O cara que fazer besteira. Porque eu vou assaltar esse cara aqui. Ai, calma. Ela tá com um 38 na cintura. Talvez eu fique quieto a minha hoje. Cara, não, eu sou fã daqui. Eu tô até pensando depois dessa. 70 milhões de visitantes. Vamos montar um negócio aqui? Vamos, que não vai faltar cliente. Então, olha que loucura. Vamos montar. Cara, que incrível. Pessoal, vou no time com o Gui Mello, o maior e melhor, acho que um profissional dedicado a gerar experiências de segurança para você que vai investir. Ele no time com o Alex Jatobá. Bem-vindo no time, Gui. Então vamos lá, no time com o Alex Jatobá, meu amigo Gui Mello. Primeiro, obrigado, cara, por nos receber. Agradeço você, sua esposa, até esse horário, gente, 8h47 da noite. Repetindo aqui, nós estamos aqui super animados, puta bate-papo, bem legal. O pessoal tem que acordar cedo porque tem muito cliente para amanhã. Mas vamos embora. Gui, no time, o melhor bairro da Flórida para se viver bem. O mais caro, porque se não fosse o mais caro, não seria o melhor. A maior surpresa cultural que você percebeu ao morar na Flórida? A bolha do americano. O que é bolha do americano? O Brasil ele tem muito calor humano. O brasileiro tem muito calor humano, então ele fica muito perto, ele abraça muito. O americano é um braço de distância. Você não cruza dentro da bolha dele, ele não vai cruzar dentro da tua bolha, custe o que custe. Isso foi uma surpresa. É tipo respeitar o espaço. Exatamente. Cara, que lindo! Um hobby. Tudo. Nossa, pensa no hobby eu tenho. Eu tenho RV, tenho moto, tenho barco. Numa época a gente teve um avião. Aqui, hobby, você vai escolher seu veneno, porque tem tudo. E tudo acessível. Um que você, tipo, esse eu não posso deixar de fazer essa semana. Tem isso? Tem. Passar com a minha esposa. Passear do quê? De RV. Motorhome. Nossa, que delícia. Uma comida que você sente falta do Brasil. Aqui tem tudo, mas eu amo feijoada.
Acho tão gostoso, tão tipo, um pouco... E eu como a suja mesmo, aqui tem tudo dentro. Isso que eu gosto muito e não é tão fácil de achar aqui. Não é tão fácil? Não. Meu Deus. Uma viagem inesquecível. Quando eu e minha esposa, a gente foi pra Tennessee, que é um lugar muito lindo, de motorhome, e voltamos com muita história pra contar, porque tava muito frio, tava gelado, nevando. Tennessee foi uma viagem inesquecível. Gui, nós temos um quadro chamado Indica Aí. Você vai olhar para essa câmera, você vai indicar alguém, você vai intimar esse cara, e nós vamos voltar aqui para a Flórida para bater um papo com ele. Posso falar? Pode falar, para essa Tá. câmera. Eu vou indicar um amigo meu chamado Marco Benedetti. Só que você tem que separar 10 horas pra dar oi pra ele. Ele fala mais que cotovelo. Eu gosto disso. Mas é um cara do bem. Tá intimado? Tá intimado. Marcos, Marco Antônio Benedetti. intimado Podcast São Paulo, hein? A gente vem para falar com você. Intimado pelo Gui aqui, ó. Autoridade a gente tem aqui como testemunha sua esposa. Então fica aí. Uma dica de ouro para qualquer pessoa que sonha em sair do Brasil e começar a vida nos Estados Unidos. E a gente fecha aqui. Venha preparado para trabalhar. Independente do teu nível social, aqui você vai ralar. E vai dar tudo certo. Vai ganhar bem, vai viver bem, vai ter qualidade de vida. Eu assino. É muito bom aqui, não é? Pessoal, quero agradecer ao Gui novamente por nos receber, a sua esposa que está até esse horário da noite aqui com a gente. E nos receberam muito bem nesse lugar incrível, lindo, que é... Cara, olha o nome, Epic Reality. Como que se pronuncia em inglês? Epic Realty. Epic Reality. É isso? Tô aprendendo inglês para que a gente... É lindo aqui, é maravilhoso. 20 anos de carreira, profissional, de ponta. Você que está buscando um imóvel aqui na Flórida, você que busca uma consultoria, não faça besteira antes, não sai por aí. Primeiro vamos ouvir um consultor, um especialista, como ele diz, como ele contou pra gente sua trajetória e a gente assina. Conheço ele de muito tempo. Então, obrigado por nos receber. Esse é o Podcast São Paulo, na Flórida, em Orlando, contando a história de mais um servo de Deus, empreendedor, com a sua esposa, independente de barreira, arrebentando tudo aqui. E, se Deus quiser, a tempestade vai passar. Obrigado para você que vai nos assistir agora, ver os nossos cortes. Que Deus ilumine vocês, abençoe esse casal e essa empresa maravilhosa. E para você que vai nos assistir, curtir, comentar, seguir, compartilhar, se inscrever no canal e até o próximo podcast. Alex, muito obrigado por me ter aqui, por me chamar para a gente conversar. Teve uma sinergia muito grande a gente contando nossa história. Parece não. Com certeza, Deus está no comando, com certeza, tudo timing de Deus. Se fosse para combinar, para planejar, não ia ter dado certo. Não ia. Então, deu certo. Muito obrigado por ter aqui. Todo mundo que assistindo, não esquece de ir lá, me seguir no Insta, assistir nossos... eu e a minha esposa, a gente faz vídeo tour de muitas casas locais aqui da Flórida, tentando ajudar um pouco o Brasil. Então, não esquece de ir no nosso canal ali assistir, deixar feedback, deixar comentário e seguir o nosso trabalho. Obrigado, pessoal. É isso. Então, até a próxima, se Deus quiser.